aí, tava com saudade de um mafioso? Pois bem, nesse episódio fiquem tranquilos que ele vai entregar muitas cenas fofas e além de até ficar bêbado. Enquanto a nossa Go-Hyun-ah vai passar por provações a cada segundo, meus amigos. Ela vai ser despejada, acabar na chuva, mas, é lógico, ser salva. Então, sem mais demoras, vem comigo e não esquece de curtir, compartilhar e comentar. E o nosso drama vai se iniciar com o nosso protagonista finalmente tendo alta do hospital. Mas como a paz dura muito pouco nesse drama, assim que ele estiver saindo, ele vai ver a nossa prota correndo e ele vai segui-la. E lá ele vai encontrar ela sendo hostilizada pelos pais. Sem nem pensar duas vezes, ele vai se colocar no meio entre os pais e a nossa prota Go-Hyun-ah e vai ser atacado por Leite. Mas ele nem vai pensar sobre isso. Ele vai se ajoelhar no chão e dizer uma frase que me deu arrepios. Conte até 10. Mas uma voz totalmente sussurrada que vai te fazer sonhar com isso. Ele vai jogar a nossa prota nos ombros como um saco de batatas e tirar ela dali, daquela situação toda. Mas você acha que ela vai agradecer logo de cara? Claro que não. Nossa protagonista é um coração de gelo. Ela vai começar a brigar com ele. Por que ele tirou ela dali? Ela quer voltar pra lá. Mas, no meio do esporro, ela vai perceber que o casaco dele ficou todo manchado de leite. Porque ele estava tentando defendê-la. Então ela vai abaixar um pouco a bola e vai topar até ir embora com ele. No meio do caminho, ela vai começar a desabafar e o nosso mafioso vai se demonstrar ser um ótimo ouvinte. Ela vai começar a falar como ela se sente culpada por ter julgado pela aparência. Ela julgou os empresários da empresa do leite porque eles pareciam ser boas pessoas. Mas ela não foi a fundo, não investigou e ela se culpa porque por causa de um erro dela, de falta de profissionalismo, quem pagou foram as crianças que acabaram sendo prejudicadas e ficando doentes. Nosso prota até chega a questionar se ela não tá com raiva dos pais que tentaram atacar ela e ela fala que não, eles só estavam tentando cuidar dos filhos deles. E ela não se sente ressentida, muito pelo contrário, ela só está preocupada com eles. Enfim, no meio do caminho eles vão conversando. O nosso prota vai ver que ela tá com o tornozelo torcido. Então ele vai comprar um remédio pra ela, colocar ali pra tentar melhorar. Mas, como ele é um exagerado, vai comprar quase a farmácia inteira de produtos pra ela. Ele é muito apaixonadinho. Lá, ele vai deixar ela na casa da amiga, que vai logo de cara se apaixonar pelo motorista do nosso prota. Motorista esse que, numa tentativa de fazer com que nossos protagonistas se reencontrem, vai dar o cartão pra ela e falar que toda vez que ela precisar de carona, pode entrar em contato. Nosso protagonista e a melhor amiga vão ficar olhando pra ele do tipo, você tá maluco? O ciúme, sabe? Só que o motorista não entendeu que ele poderia ter morrido ali. Nosso prota tá apaixonado pela Go-Hyun-ah e ele vai entregar o cartão pra ela. Gente, ele é maluco? Mas depois a gente descobre que o cartão que ele entregou era do nosso protagonista. É que ele tá tentando juntar os dois, sabe? Mas, momentos de ciúmes à parte, o nosso protagonista não quer se despedir da Go-Hyun-ah. Então ele vai ficar o tempo todo falando sobre o casaco manchado. E ela vai ficar falando, não quer que eu limpe? Não precisa, mas é que na verdade ele só quer ter ela ali perto, sabe? Até que ela vai se estressar, vai pegar o casaco pra poder mandar pra lavanderia lavar. A nossa prota não percebe os sentimentos do nosso protagonista. E eu acredito que seja porque ela tá tão imersa em problemas o tempo todo que ela não consegue prestar atenção nos sentimentos. Tanto é que quando ela for entrar na casa da amiga e elas começarem a conversar, elas vão entrar no assunto da carreira dela que ela tanto batalhou para conquistar. E a gente vai descobrir que ela entrou nesse ramo de influência digital infantil porque ela queria ser, para as crianças dela, como o melhor amigo Hyun foi quando ela era pequena. Ele era uma criança que demonstrava para ela que não importava se o casaco estava rasgado, se ela não tinha brinquedos, tudo poderia ser consertado e brincado com coisas acessíveis que quase todo mundo tinha ali perto. E ela queria ser esse tipo de amigo para as crianças. Por isso que o canal dela não tinha tanta publicidade. Ela focava em brinquedos em que as crianças conseguissem fazer dentro de casa sem a necessidade de comprar produtos caros. E essa conversa acaba fazendo com que a culpa vá aumentando ainda mais. Então ela decide retornar depois ao hospital. Já no hospital,
ela vai encontrar apenas uma criança internada. E ali vai estar aquela mãe que a atacou no começo. Mas as duas vão sentar como se fosse pedindo paz e vão começar a conversar. Ali, Go Hyun-ah vai perceber que ela é apenas uma mãe que estava tentando proteger o filho. Uma mãe que, como tantas outras, é mãe solo, tenta administrar carreira, home office com a criação dos filhos. E via na Go Hyun-ah alguém para a criança brincar sem ser exposta a propagandas o tempo todo. Que a Go Hyun-ah distraía a filha dela e ela gostava muito, por isso que confiava nas coisas que a Go Hyun-ah divulgava. Mas a mãe entende que ela também deveria ter ido pesquisar mais sobre aquele leite antes de oferecer à filha. E a Go Hyun-ah, em contrapartida, admite a sua culpa e entende que ela, como influenciadora, deveria, antes de divulgar qualquer coisa, entender sobre o produto, a empresa, o histórico, que não é só sair por aí divulgando, né? Mas sabe por que só tem uma criança internada? O nosso protagonista, de uma maneira offline, sem a Go Hyun-ah saber, foi lá e pediu para que todas as crianças fossem passadas para quartos VIPs. Ele pagou todas as contas e ainda por cima está ajudando os pais a moverem uma ação contra a empresa do leite. Ele é um fofo, gente. E pior é que ela não faz nem ideia disso. Muito pelo contrário. A nossa Go Hyun-ah, ela tá tão imersa na culpa que ela vai pedir uma licença do trabalho. Vai falar que ela precisa de um tempo para refletir sobre todas as consequências daqueles últimos dias. No meio do caminho, ela vai encontrar uma colega que vai oferecer para ela limpar ali a casa dela, como se fosse brincando. Mas a Go Hyun-ah vai levar a sério e naquela desespero de estar sem trabalho, sem dinheiro, vai acabar se oferecendo mesmo para limpar a casa da colega. E lá nós teremos um grande contraste, porque enquanto a casa da Go Hyun-ah é simples, a casa da colega é extremamente exuberante. Estilo americano, um closet, linda, enorme, cheia de prêmios e coisas estilosas. Mas a Go Hyun-ah não vai se sentir diminuída por isso. Muito pelo contrário. Nossa antagonista vai tentar humilhá-la de alguma maneira. Então vai trazer as amigas, ex-colegas da Go Hyun-ah lá pra casa, para elas verem a Go Hyun-ah limpando a casa, como uma maneira de tentar diminuí-la. Mas a Go Hyun-ah não vai se importar, porque para ela é um trabalho como outro qualquer. E né? No meio disso, nosso protagonista vai descobrir onde a Go Hyun-ah tá e vai ir em disparada para tentar conversar com ela. Mas a nossa antagonista vai estar lá. E enquanto as duas vão estar discutindo, o nosso prota vai ficar sem ação, sem saber o que fazer. Então a Go Hyun-ah sai e ele quer ir atrás dela. O antagonista segura ele pelo braço. Ele fica bravo e pede pra ela soltar, porque ele quer ir atrás da Go Hyun-ah. Ninguém segura esse homem quando ele tá indo atrás da mulher dele não, viu? Mas antes dele chegar lá no bar onde a Go Hyun-ah tá, deixa eu só fazer um adendo. A gente vai descobrir que essa antagonista tem um passado com o nosso prota. O nosso prota perdoou uma dívida do pai dela, que estava sendo cobrada dela, de 80 milhões de wons. Ela até achou que ele ia cobrar ela de alguma forma, mas não, ele nunca cobrou. E sempre falou que a dívida não era dela, então estava perdoado. Ela se sente em dívida com ele, então vai sempre atrás dele. Vai até se oferecer para ser influenciadora digital da empresa dele. Mas ele só tem olhos pra Go Hyun-ah e ela nem percebe isso. Agora que vocês já entenderam que essa antagonista tá atrás do nosso boy mafioso, vamos voltar lá pra ele indo atrás da Go Hyun-ah no barzinho. Chegando no barzinho, a Go Hyun-ah vai estar bebendo soju e ele vai beber uma Sprite. Ela vai achar meio estranho, mas tudo bem. Eles vão acabar entrando no assunto do passado dele, perguntando se ele é realmente um mafioso. Ele vai falar que sim. Ela vai falar que pena, queria que você não tivesse sido. Ela tem um passado com mafiosos que iam pra casa dela procurar o pai dela e acabavam quebrando tudo na casa dela. E o nosso mafioso vai falar que sim, ele realmente queria não ter tido esse passado. Uma tentativa ali de tentar parar de pensar no passado, até porque o clima pesou, ele vai beber um copo de soju. E aí, meus amigos, ele vai virar um bebê. E a gente vai entender o porquê que ele não pode beber. Ele vai simplesmente sair em disparada, querendo brincar em todos os brinquedos, tipo gira-gira, vai girar a nossa protagonista até ela quase vomitar, fazer ela brincar no balanço. A nossa protagonista vai até começar a entrar no clima, viu? E ali no balanço, quando ela estiver balançando em pé, ela vai lembrar do passado dela, do Hyun. E o nosso protagonista vai falar uma frase que o Hyun tinha falado pra ela. Tome cuidado. Mas no final, ele vai acabar falando: nossa, como você é boa nisso. E ela vai dizer: nunca me disseram que eu era boa em algo. Eu nunca fui boa em algo. E ele vai falar:
É claro que você é. Você faz bolhas de sabão como ninguém. E ela vai falar, ué, você segue meu canal? Ele vai tentar disfarçar, mas ele não vai conseguir. E ali, ela vai perceber que ele a segue. Vão ter vários momentos muito fofos deles ali no parquinho. E eles vão acabar deitando na areia. E ali, ela vai falar que ela tá mais feliz do que ela tava antes. E ele vai falar pra ela, por favor, não desative o canal. Sim, quando ela pede licença, ela desativa o canal. E ele fica desolado. Mas não era pra ela saber, né? E ela vai falar, por quê? Aí ele vai falar, porque eu gosto muito de assistir os seus vídeos. É muito fofinho. Ela vai tentar sair e é claro que ela vai cair por cima dele. Aquela troca de olhares vai durar apenas 2 segundos, porque o nosso protagonista vai virar pra ela e vai falar, nossa, Mini, que é o apelido dela na rede social, você é muito mais pesada do que parece. Amigo, como que você fala do peso dela? Peso não se fala pra ninguém, mas eu vou passar um pano porque ele nunca namorou, então ele não sabe. Enquanto isso, o motorista dele vai ligar procurando por ele. A Go-Hyo-Ma vai atender e vai falar pra ele buscar o nosso prota, que quando acordar, coitadinho, o que vai doer não vai ser a ressaca e a dor de cabeça, vai ser a vergonha de lembrar de todos os momentos que ele passou lá naquele parquinho. Ele vai se sentir muito envergonhado por ter feito todas aquelas ações de ficar brincando no parquinho, dele se demonstrando infantil e se abrindo com ela. Mas eu achei muito fofo, eu não acho que tem motivo pra se envergonhar, não. Todo mundo já levou um porre na vida. Enquanto ele tá lá sofrendo pelos momentos vergonhosos da noite anterior, Go-Hyo-Ma está indo pro Ministério Público. Sim, ela foi intimada a prestar um depoimento sobre aquela briga que ela presenciou lá no primeiro episódio, na balada, do nosso prota com o cara barra pesada. Então, o nosso antagonista, Ji-hoon, ele vai pedir pra ela ir. Ele vai ficar muito feliz de finalmente poder conversar com ela presencialmente, já que ele é um grande fã dela. E ela, quando vê o nome dele, vai começar a questionar ele, se ele sempre teve esse nome, se ele sempre quis ser promotor. E aí as pessoas ali vão falar, amiga, você veio aqui pra ser questionada, não pra questionar, baixa um pouco a bola. Mas ela vai estar tão empolgada porque aquele nome é o nome do amigo que ela se lembrava. Ela acha que ele é um amigo, então ela tá querendo muito conversar com ele. E até fala pra eles conversarem depois ali, pra ele ligar pra ela. E enquanto ela estiver saindo, uma moto estiver passando, quase espirrando água nela, ele vai entrar no meio e vai proteger ela com o próprio guarda-chuva dela. Sim, o próprio guarda-chuva dela. A gente vai descobrir que os dois, Go-Hyo-Ma e o Ji-hoon, já se conheciam anteriormente. E ela também vai se lembrar disso. Porque na hora que ela vê o guarda-chuva, ela vai falar, ah, você foi o cara que levou um fora. Sim, o que aconteceu? O Ji-hoon estava no encontro em que ele não estava gostando, que a moça também não estava gostando, meio que encontro às cegas. E na hora que eles vão se despedir, a moça fala, só pra deixar claro, sou eu que estou dando um fora em você. Eu acho que ela também percebeu que ele ia acabar dando um fora nela. Mas a Go-Hyo-Ma viu aquelas cenas, se compadeceu dele. E como tava muita chuva, ela ofereceu um guarda-chuva pra ele. Um guarda-chuva bem infantil. E ali naquele momento ele guardou aquele guarda-chuva e sempre ficava com ele, como uma forma de lembrar da Go-Hyo-Ma. E sempre seguia ela nas redes sociais. E é aí que a nossa prota descobre que ele é o cara daquele restaurante, do fora. Ele tenta conversar com ela, justificar, não tem jeito. Já foi, supera. Esse dorama, a gente não tem um segundo de paz. Go-Hyo-Ma vai estar indo pra casa e vai receber uma ligação do nosso mafioso. Porque ele tá tentando consertar uma mensagem que ele mandou bêbado, onde ele finalizava com FK. Que a gente descobre que pode ser uma sigla para beijo em francês. Ele tá querendo justificar, conversar com ela, explicar a situação. Mas nisso, ele vai ouvir que ela tá sendo despejada. Lembram que ela pediu uma licença do trabalho e desativaram o canal dela? Então, o trabalho dela, o contrato já estava acabando. Eles aproveitaram toda essa confusão, o pedido de licença e o contrato finalizado e simplesmente mandaram ela embora. Só que eles despejaram ela, sem nem aviso prévio. A Go-Hyo tá sozinha, sem ter pra onde ir e na chuva. Sim, porque ela liga pra melhor amiga. Só que a melhor amiga tá no aniversário do pai. E ela não quer atrapalhar. Ela simplesmente sai vagando pela rua, imersa em pensamentos. Ela vai acabar na frente da antiga casa do Ji-hoon, seu amigo de infância. E ali, ela vai encontrar com o nosso prota, sem saber que ele estava desesperado procurando por ela, junto com a amiga e o motorista, que logo vão ser dispensados para que o nosso prota fique sozinho com a Go-Hyo-Ma. Ele mora quase do lado da casa que era do Ji-hoon, e aquilo vai até despertar um pouco de curiosidade na nossa prota. Mas ela vai se despedir e vai ir saindo.
Ele, numa tentativa de fazer com que ela fique, vai falar: ah, mas eu trouxe meu casaco, né? Deixa eu ver se saiu todas as manchas, como é que tá. E ela vai falar: ah, tudo bem. Ela entra, ele oferece pra ela tomar um banho. Ela vai até mexer nas redes sociais dela e ver que as crianças estão com muita saudade dela. Mas que infelizmente ela não vai poder nem se despedir, já que o canal dela já foi desativado e que o contrato dela se encerrou com a empresa. Nosso prota vai se oferecer para fazer um lamen para nossa protagonista. Ela vai aceitar e vai sentar no chão ali e encostar a cabeça no sofá, aonde ela vai acabar dormindo. Nosso fofinho mafioso vai acabar cobrindo ela e levando ela pro quarto. Mas calma, não pensa besteira, pro quarto de hóspedes, tá bom? E ela vai acordar numa casa cheia de homens, 6 homens para ser exata, onde eles cozinham 1000 vezes melhor do que eu e organizam uma casa impecavelmente. E na hora que eles verem ela, lembra que os funcionários, na cabeça deles, ela quase mandou o nosso protagonista de arrasta, então eles não gostam dela. Muito pelo contrário, chamam ela de ratinha. Vão querer expulsar ela dali. Mas quando o nosso prota chegar, a gente vai entender por que aquela casa é impecável. Na hora que ele chega, meus amigos, a ordem se estabelece. O silêncio. Ele se impõe e coloca respeito em todos ali presentes. Eles vão acabar tendo que aceitar a nossa protagonista ali dentro daquela casa e tudo bem, vida que segue. O motorista do nosso prota, como uma maneira de juntar os dois, vai oferecer para Go-Hwan ir com o nosso prota visitar a casa de uma criança. Ele não vai querer, mas a Go-Hwan, com uma maneira de agradecer pela hospitalidade, vai se oferecer e vai ir junto sim. E lá ela vai demonstrar que era muito importante ela ir para aquela casa, porque o nosso mafioso não tem jeito nenhum com crianças e vai salvar ele, conversando com a menina, entretendo, enquanto o nosso protagonista vai procurar pistas dentro da casa sobre o ex-funcionário. Ele tem medo de estar encrencado. Ele até foi anteriormente na casa do chefe da gangue dos gatos, mas infelizmente ele não teve respostas. Então ele pretende ali naquela casa da irmã do funcionário dele encontrar alguma pista e descobrir se ele realmente está encrencado, se ele voltou a usar substâncias, o que está acontecendo com ele. Mas enquanto ele sair e ver a nossa Go-Hwan brincando com a criança, uma cena muito fofa, quem vai chegar? Nosso antagonista. E aí se encerra os nossos 2 capítulos, num triângulo amoroso, dela olhando para um e olhando para outro. Nesse episódio, nós vamos ter a apresentação de um assunto muito sério, que é a divulgação de produtos, ainda mais produtos infantis, por criadores de conteúdo. Esse é um assunto que a gente tem que conversar muito, que tem que pensar e refletir muito sobre, porque influenciadores têm sim influência sobre as pessoas. Então, esse assunto tratado de uma maneira cômica, ainda assim traz reflexões pra gente se questionar sobre o que a gente anda consumindo e sobre o que as pessoas andam divulgando e postando. Eu adorei esse episódio, achei as cenas dele bêbado muito fofo e super recomendo, gente. Vocês estão assistindo? É uma farofinha muito gostosa, muito leve, passa muito rápido. Vocês vão amar se vocês assistirem. Se você chegou até aqui, não esquece de dar o seu like, curtir, compartilhar e ligar o sininho. Beijo, até a próxima!